A graça e a paz do nosso Deus esteja com todos os nossos amados irmãos que chegaram aqui na igreja, aos nossos amados irmãos que nos acompanham aí através da internet, que todos sejam preenchidos pelo Santo Espírito de Deus, com o Santo Espírito de Deus, para que tudo o que façamos aqui, tudo o que nós ouçamos que vem da palavra de Deus, seja para a nossa edificação espiritual e todo o aprendizado venha dos céus, como orou aqui o nosso amado irmão Clóvis. Amados, hoje, dando continuidade aqui à nossa série de estudos, estamos já no 8º estudo, no 8º milagre de Cristo, examinando aqui sempre de um ângulo espiritual, de um ângulo buscando a mensagem, uma mensagem que há por trás, que há na ação, não por trás, mas na própria ação de Deus, na pessoa de Cristo, quando cura alguém. E temos aprendido aqui várias lições durante essa série. E na série de hoje, nós vamos trazer aqui mais um tema, mais um milagre, cheio de mensagens espirituais para a gente. E o tema da mensagem de hoje é o prisioneiro. Vamos direto então ao assunto, o prisioneiro. Vamos aqui para a nossa introdução. Os sinais realizados por Jesus foram além da cura das doenças físicas, mas o poder de Deus nele desafiava os poderes espirituais das trevas, os principados e as potestades do mal. Os espíritos imundos que vivem fora do alcance da vista humana eram subjugados pelo homem Jesus, para nos ensinar que é possível vencer até esse tipo de ameaça se estivermos com Deus. Então, diante de muitos milagres que Jesus realizou, nós já vimos aqui alguns: transformar água em vinho, fazer aparecer peixe do nada, curar um cego, purificar um leproso, curar alguém que estava mudo, aleijado, paralítico. Então já viu uma série de milagres. E o milagre de hoje é justamente alguém que estava aprisionado, era um prisioneiro das hostes espirituais do mal. Um endemoniado que era mantido na pior das prisões que alguém pode frequentar ou pode estar, a prisão espiritual. E aí está a maior ameaça, porque existe um lugar aqui neste planeta onde Deus pode habitar espiritualmente, é nas nossas mentes. A nossa mente não é o cérebro. O cérebro é a carne física da nossa cabeça. A mente é algo espiritual que está em algum lugar ali do cérebro. Algo que a ciência jamais vai explicar. A ciência pode até abrir a minha cabeça, a sua cabeça, ver lá o cérebro, mas jamais a ciência vai explicar que um pedaço de carne pode ter razão, pode ter inteligência, pode sentir. Jamais. Não tem ciência no mundo que explique isso. Aí é chamado de mente. É neste lugar que Deus diz: aí é o meu templo, aí é onde eu habito. Por isso que Paulo diz: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita num lugar, na nossa mente, que ele chama de mente. O lugar da razão, o lugar da consciência, onde o homem tem o poder que Deus lhe deu, do livre-arbítrio, de escolher e de decidir. Esse poder, ele é o maior de todo o universo. Por quê? É neste momento que o Senhor diz: fazer o homem à sua imagem e semelhança. Por que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Porque ele é como Deus no sentido de escolher o que ele quer. Deus deu uma autonomia ao homem para ele escolher até a morte se ele quiser.
Ele escolheu o bem ou o mal. E é nesse ponto que nós somos iguais a Deus, iguais não, a semelhança de Deus. Esse poder Satanás quer tirar. Porque se ele tirar o seu livre-arbítrio, a sua liberdade, ele lhe faz escravo. E quando ele, com os seus espíritos, com os seus subjugados, os seus comandados, os anjos caídos, que a Bíblia chama de demônios, espíritos de demônios, principados e potestades espirituais, tentam dominar sua mente. Dominando a mente, ele faz o quê? Estudamos aqui o capítulo 12, versículo 32 de Mateus, quando um homem endemoniado, Jesus expulsou o demônio, ele passou a ver e a falar. O demônio, ele cega. Uma mente que não consegue enxergar a palavra de Deus e entender, o demônio está bloqueando enxergar o básico. E quando um demônio toma a mente de alguém possesso, ele só tem um objetivo: impedir que o homem conheça Deus. Impedir que o homem enxergue a verdade de Deus, o caminho da salvação. Que ele compreenda a verdade e seja livre. Porque sem a liberdade não há vida. Conhecereis a verdade os libertará. E só através da liberdade você pode ir até a fonte da vida. Então, quando Cristo libertava as pessoas endemoniadas, ele estava devolvendo, acima de tudo, a liberdade plena e absoluta, a verdadeira liberdade que ele veio trazer a este planeta. Você está sendo liberto não do mundo, não de uma cela, mas do próprio diabo, o escravizador. Então, meus amados, o texto base, Lucas capítulo 8, a partir do verso 26, diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, estava no barco, quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas habitava nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque Jesus já tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso. Os demônios guardavam-no preso, as pessoas guardavam-no preso. As pessoas prendiam ele com grilhões, em cadeias, mas ele quebrava as prisões, as cadeias correntes, e era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, para aquele homem, ou para aquele espírito, aqueles espíritos que estavam ali se ajoelhando diante dele: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Os demônios rogavam para que Cristo não o mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, uma manada de porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E Jesus concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os aguardavam, vendo o que acontecera, fugiram. E foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. O povo que viu tudo aquilo saiu contando a história para todo mundo. E quando voltou, acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e eles temeram, o povo da cidade de Gadara. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que Jesus se retirasse deles,
porque estavam possuídos de grande temor. E entrando Jesus no barco, voltou. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou a Jesus que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna, volta para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. Neste relato, nós encontramos aqui alguns motivos para a gente dizer glória a Deus, para a gente dizer amém, aleluia. Mas também nós encontramos aqui alguns motivos para que a gente fique triste. Alguns milagres, aconteceu aqui na verdade alguns milagres ali, em consequência do primeiro, mas também por outro lado a gente vê que aquele espírito de demônios não perturbava por possessão uma pessoa, mas ele conseguia cegar ainda muita gente. O homem, ele só não é cegado pelos espíritos imundos apenas a pessoa que se torna possessa, mas tem muita gente que não é possessa, que continua cega por esses demônios. Uma cidade inteira rejeitou Jesus Cristo. O texto começa dizendo aqui que Jesus, estando do lado ocidental do Mar da Galileia, ele atravessa para o outro lado do Mar da Galileia, do lago Genezaré, do outro lado, para a cidade de Gadara, ou Gádara. A cidade de Gádara, a palavra significa cercado, sitiado. E não é impróprio que a Bíblia cite exatamente essa cidade onde Jesus vai encontrar alguém que está cercado, dominado por demônios. Não só ele. Ele era um foco do ódio do diabo. Talvez possesso daquela forma porque o diabo sabia o quanto ele podia representar se ele fosse livre. Mas uma cidade inteira estava cercada de medo pelo demônio, pelos demônios, né? Pelos espíritos maus. E não conseguiam enxergar. E Jesus vai lá exatamente como o bom pastor, chega diante do cercado das ovelhas, diz a Bíblia no capítulo 10 de João, tira para fora. Todo o movimento de Cristo, em todo milagre que ele faz, toda a pregação dele é tirar para fora. Tirar para fora do curral, tirar para fora do covil, né? Tirar para fora do sistema, tirar para fora da prisão, tirar para fora do engano, do medo. É sempre tirar para fora, porque é só fora que há liberdade. Vamos então para as aplicações espirituais aí para a nossa edificação. Que perfeita tipologia é perceptível no encontro de Jesus e o homem que estava endemoniado por uma legião. O texto diz, que a gente acabou de ler, e quando Jesus desceu para a terra, desceu do barco para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem. De novo, é impressionante como a Bíblia em alguns momentos diz o nome das pessoas, mas quando ela quer, dentro do ensinamento, né, pela vontade de Deus, ele quer incluir a humanidade inteira naquela condição, ele não dá o nome do homem, não dá o nome da mulher. Muitas vezes a mulher traz a tipologia da igreja toda, né, a igreja de Cristo, ou a igreja de Cristo que se prostituiu, ou a igreja de Cristo que está sendo resgatada, está sendo purificada, depende do contexto. E aqui nós encontramos aqui um homem, um ser humano que vindo da cidade vem ao encontro de Cristo, saindo das cidades, saindo das civilizações, saindo do contexto bíblico de cidade, que é a aglomeração do mundo, né? Do mundo. E então, no capítulo 3 de João, versículo 31, diz assim: aquele que vem de cima, olha só, aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele fala duas vezes. Vem de cima, vem do céu. Jesus está dizendo, eu vim da parte de Deus.
Eu sou o enviado daquele lá de cima. Quando ele diz eu vim de cima, ele não está dizendo que ele nasceu de Maria e veio de cima, não. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que ele é enviado a partir daquele que está lá em cima. É isso que ele está querendo dizer. Eu sou de cima, eu sou enviado daquele que vem de cima. Eu não sou enviado do Sinédrio. Eu não sou enviado de Herodes. Eu não sou enviado do César lá de Roma. Eu sou enviado de cima, né? E a Bíblia diz, que quando desceu para a terra, quando Cristo, esse termo é muito interessante, quando ele desce para a terra, por que foi escrito assim, que Jesus desceu para a terra? Por que o texto não diz, quando ele desembarcou, a escrita diz que ele desceu para a terra. E a maioria dos textos bíblicos relacionados a outro fala que desembarcou, atracou, mas ele fala desceu para a terra. Uma linguagem bonita ali, me chamando a atenção, porque é que Jesus Cristo desceu, o Filho de Deus desceu do céu para a terra, com um objetivo: quebrar os grilhões do diabo que nos aprisionava, expulsando ele da nossa vida, para que Deus pudesse habitar em nós. Por isso que ele fala bem claro, eu vim de cima, eu vim para isso. É por isso que o primeiro gesto dele é descer para a terra. Em que condição vivia o homem cheio de espírito de demônios? Em que condição ele vivia? A Bíblia diz, e ele não andava vestido, e nem habitava em qualquer casa, mas habitava nos sepulcros. Você já imaginou a condição de alguém, a condição mental? Olha, o diabo já tinha destruído a condição mental. O que um demônio faz na cabeça de alguém? Se a gente usar de uma empatia, não é nem empatia, né? Se fala aí fazendo o papel do advogado do diabo. Ora, se você fosse inimigo de Deus e fosse entrar na cabeça de alguém para fazer o mal, o que você ia fazer? Você ia destruir aquela pessoa. Ia tirar o ânimo dela, ia colocar na mente dela medo, dúvida, desânimo. Porque aí você destrói a pessoa. E então, esse homem, alguém que mora dentro dos sepulcros, saiu da cidade, a cidade de Gadara era uma cidade evoluída, saiu de dentro da sua habitação, da sua família, dos seus parentes, e por lugares desertos, escondidos, e morar dentro de não é nem dentro de uma caverna, é dentro das sepulturas. Imagine a saúde desse homem. Não tinha saúde física e nem mental. Era um estado ali de completa insalubridade. Aí diz que ele não andava vestido. Veja o que o diabo faz na pessoa. Tira a roupa. Expulsa da habitação. E terceiro, ele conduz o sujeito para a morte. Sepultura. Para ele se acostumando lá com a sepultura. Vai ver ele para a morte. A primeira coisa que o Senhor faz com aquele que é resgatado, ele dá um banho. A segunda coisa que ele faz é colocar vestidos novos. Parábola do filho pródigo, estamos estudando essa semana na lição. A primeira coisa que ele manda fazer com o filho, dá um banho nele. Coloca uma roupa nova, limpa nele, coloca um anel no dedo dele. Isso é a primeira coisa que se faz. Também a primeira coisa que o diabo faz é tirar a roupa, deixar ele nu. Foi a primeira coisa que ele fez com Jesus Cristo antes de pendurar na cruz do Calvário. Tira a roupa para humilhação. Porque a roupa na Escritura Sagrada tem, obviamente, revela ali as obras, os méritos pelas obras. A roupa. A Bíblia diz lá em Apocalipse 19, acho que o versículo 8, diz que a veste de linho fina representam os atos, as atitudes, as obras, os atos de justiça dos santos. Então, quando o diabo faz o demônio na cabeça de alguém, tira-lhes a roupa, vocês não já viram? Muita gente endemoniada, você chama de doido, né, e tal, ficar nu e sair correndo no meio da rua. Conheci muita gente que já fez isso. Para causar a vergonha, para destruir mentalmente a pessoa, porque quando a pessoa voltar para si, está destruída emocionalmente, causando a vergonha. Então, primeira coisa que ele tenta tirar das pessoas, a justificação que Deus quer dar à pessoa.
Segundo ponto, não habita em casa. Ou seja, não permitir que Deus habitasse nele. Fugir de casa. É o que o filho pródigo faz, sai da presença do pai. Deixa de habitar na casa, na cidade com o pai, na casa do pai. Some. Não habitava mais com os seus. Separado do redil. Uma ovelha que é tirada do redil para ir para o deserto, o que vai acontecer com ela? O lobo vai alcançá-la. Não tem como escapar. Para depois matar. Terrível o texto, né? Terrível. Olha que mensagem. A figura do que estava acontecendo com aquele homem, ali, o cenário do que o diabo estava fazendo com ele, é um resumo do que o diabo quer fazer com todo esse mundo, com todas as pessoas. Está ali prefigurado na vida desse homem. Por isso que aqui esse milagre aqui não é só uma história de que Jesus expulsou uma legião de demônios de alguém que estava perturbado mentalmente. Não. Isso aqui tem uma mensagem por trás disso. Aqui está revelando, inclusive, a obra do diabo. E o Senhor está desmascarando isso para a gente. Ele vai exatamente lá. E o escritor aqui, o Lucas, ele está escrevendo esses detalhes porque nos detalhes há uma mensagem de Deus para a gente. No livro do Salmo diz assim, ó, o Salmo do bom pastor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diz lá, não começa assim, o verso 1, olha o que diz o verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então o bom pastor, ele resgata para que more na casa. O diabo não. Expulsa ele da casa para ele não ter onde morar e morar no lugar de morte. Completamente diferente. A atitude do diabo para a atitude de Deus. Qual a reação dos espíritos das trevas ao verem o Filho de Deus resplandecendo a glória do Altíssimo sobre este planeta e sobre eles, né? Qual é a reação desses espíritos que estavam no homem? Diz o texto que os espíritos no homem, porque não é o homem está possesso, ele está dominado, as ações não é dele, é o espírito que está comandando a mente dele, né? Então aquela legião prostrou-se diante de Jesus e exclamando, gritando em alta voz, né? Dizendo assim, que tenho eu contigo? É uma pergunta. Qual seria a resposta de Cristo, óbvia? Nada. Então o demônio, a religião está dizendo, o que é que eu tenho contigo? Que tu sai lá do outro lado de Nazaré, vem encontrar a gente aqui. A gente não é sócio, a gente não é parceiro, a gente não tem nada em comum para conversar, você é meu inimigo. O que é que você vem fazer aqui? O que é que eu tenho contigo? Qual é a sociedade que a gente tem? É a pergunta que a legião faz para Jesus Cristo. Jesus Cristo, realmente eu não tenho nada com você, eu vim aqui para lhe expulsar. Né? Eu não tenho nada, onde eu chego você tem que sair. É mais ou menos isso. Bom, pelo menos ele tem que sair quando as pessoas querem. Quando as pessoas não querem, eles ficam. O que tenho eu contigo? E Jesus já disse. Jesus aproveitou e deu a resposta para os discípulos no capítulo 14, verso 30. Quando ele estava consolando os discípulos, logo depois da ceia, ali, antes dele ir lá para o Getsemane e passar por aquela grande turbulação, por aquele problema terrível, né? Aquela prova terrível, ele diz assim no versículo 30, já não falarei muito, já não expressarei mais a minha voz, porque o meu Pai permitiu que o diabo viesse me provar agora. E quando o diabo estava chegando, e Jesus foi avisado por Deus, o que é que Jesus vai dizer assim? Já não falarei mais. Porque o diabo não pode sondar a mente de Jesus nem a sua. O diabo não é onisciente, ele não sabe o que você está pensando. Mas ele escuta o que você fala. Então cuidado com o que você fala. Cuidado com os seus projetos. Como diz o Salmo, guarde para você, para a glória de Deus. Não diz aí um pensamento popular, se você tem alguma coisa, não conte para ninguém, senão não dá certo, porque o povo tem inveja. Não é porque o povo tem inveja, não, é porque tem um espírito mau que está escutando e vai, principalmente se é um projeto de Deus. Guarda, na hora certa tu testemunha. Não é? Jesus fala assim, ó, já não lhes falarei muito, porque o príncipe deste mundo está chegando, está vindo aí.
ele não tem nenhum direito sobre mim. Algumas versões dizem assim, ele não tem nada em mim. Peguei essa versão mais popular, porque aqui a maioria tem essa versão, mas a versão correta seria, ele não tem nada em mim, porque se ele tivesse investido R$1 em mim, ele podia me cobrar agora diante de Deus, mas como ele não tem nada em mim, ele não tem direito nenhum sobre mim. É o que Cristo está dizendo. E quando a legião diz assim, o que tenho eu contigo? É porque Jesus não devia R$1 a eles. Os discípulos tinham até alguém que devia, mas ele não. E como é importante nós não termos nada com esse mundo para que o inimigo não tenha nada em nós que ele possa cobrar diante de Deus. E um dia, a Bíblia conta uma história lindíssima. No livro de Jó, no capítulo 1. Diz que um dia, os filhos de Deus foram se reunir diante de Deus num concílio. E o diabo foi lá, representando a terra. Eu acho que quem deveria estar lá era Adão, né? Mas aí era o diabo que chegou lá diante de Deus. E o Senhor pergunta, e o Senhor está fazendo o que aqui, ô Satanás? E Satanás, capítulo 1 de Jó, leia lá depois. Satanás fala, de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, de andar no meu roçado, de andar na minha fazenda lá, é tudo meu lá. Ele usurpou, tomou de Adão. Aí o Senhor falou assim, tá certo, usurpador, você tem visto meu servo Jó? Que na terra não há ninguém igual a ele, homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Tem visto isso em Jó? Aí a história a gente já sabe, né? O Senhor está dizendo, tu não encontrasse nada nele, que Jó é uma tipologia de Cristo. Tu não encontrasse nada nele de defeito. O Senhor beneficia ele com muita riqueza, assim como Deus beneficiou Cristo com muita riqueza espiritual. Cristo não tinha R$1, mas tinha riqueza espiritual. Muitos dons. E aí, deixa eu provar, prove. Foi lá e provou. Assim como o diabo provou a Cristo. Não deu em nada, Jó não blasfemou, aí voltou lá. Mas também ele é cheio de saúde, tira a saúde. Deus também permitiu que o diabo tocasse no corpo de Cristo, provasse ele. Chicotada, bufete, cruz, corte. Maltratou Cristo. Foi moído por culpa nossa. No final do livro de Jó, o Senhor diz, ele continua íntegro, reto e se desviou do mal. O diabo usou ali, tirou tudo, usou falsos amigos, 4 falsos amigos contra Jó, mas Jó não cedeu, não blasfemou contra Deus. E então, nós vemos claramente que quando o diabo, ele não tem direito nenhum sobre nós, quando nós não comemos no prato dele, quando nós não aceitamos nada que o mundo está me dando, ele perde a autoridade. E nós temos autoridade sobre ele, nós passamos a ter autoridade sobre ele. E Deus quer homens e mulheres neste planeta que tenham autoridade sobre Satanás, porque ele quer usar a gente para fazer o que Cristo fez. Se eu não tenho essa autoridade de hoje, eu preciso buscá-la. Não para que eu seja igual a Cristo, não para que eu seja... Não, é porque é uma necessidade nossa de se manter livre. Manter-se com a mente plena, onde Deus quer usar a nossa mente para a sua glória. Para a manifestação do seu poder, para o bem da humanidade, para o bem das pessoas que também querem ser livres. O diabo não pode ter nenhum direito sobre nós. Não pode ter nada dele em nós. Se tem alguma coisa dele ainda, vamos botar para fora isso aí. Porque aquele leproso, e aí a pergunta está errada aqui, não está? O leproso foi da semana passada. E eu esqueci de alterar a pergunta, Fernando. Eu vou fazer a pergunta aqui no texto. Mas quando vocês receberem amanhã, a pergunta vai estar certa, ok? Eu esqueci de alterar a pergunta. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, né? Ele diz lá, o texto diz, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não nos atormentes, disse os demônios dentro daquele homem com Cristo, né? Então, a pergunta seria mais ou menos assim. Por que os demônios fizeram aquele tipo de pedido?
O que os demônios sabiam? Qual era o conhecimento que os demônios tinham? E por isso eles fizeram aquilo. Qual o conhecimento que eles tinham? Quando eles dizem, Jesus, filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Os demônios sabiam que Jesus era Deus? Os demônios sabiam que Jesus era Deus? Jesus era Deus? Os demônios sabiam que ele era Deus? Não, os demônios sabem que ele é filho de Deus. Os demônios sabem de tudo. Os demônios sabem até que Deus é um só. Olha, Tiago 2:9. Você crê que existe apenas um Deus, que Deus é apenas o Pai? Você crê nisso? Muito bem, você está certo. Até os demônios creem e tremem. Por isso que os demônios sabem e falam a verdade lá. Jesus, tu és o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. E por ser tu o Filho de Deus, o representante de Deus aqui na terra, o enviado dele, peço que você não nos atormente. Porque primeiro é que nós não temos nada em você e você não tem nada conosco. E você tem o poder de causar tormento. Porque o poder do Pai estava nele. Era o poder de Deus em Cristo. E o demônio sabia que Deus havia lhe dado esse poder. E Cristo tinha o poder de Deus para atormentar. Mandar. O tormento aqui é perturbar. Deixaram eles ali em castigo, em algum lugar. Preso em algum lugar. Porque se tem um castigo, pior que tem, chama-se prisão. E é por isso que o diabo está tentando fazer tudo isso com as pessoas. Prisão. Se tem uma obra que o diabo faz nesse planeta, chama-se prisão. Se tem uma obra que Cristo faz nesse planeta, é liberdade. Não tem outra coisa não, são a dicotomia. Se tem uma obra que o diabo faz nesse planeta, é aprisionar as pessoas. Se tem uma obra que Cristo quer fazer nesse planeta, é libertar as pessoas. E é por isso que eu estou aqui todo domingo, pregando a verdade para libertar o povo da falta de conhecimento, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há liberdade sem conhecimento? E então ele diz bem claro, veja que se Jesus fosse Deus, os demônios iriam a boca e dizer, Jesus, ó Deus Altíssimo. Eles não dizem isso, porque eles sabem. Até os demônios sabem. E você pergunta, e por que tem meio mundo de pastores, meio mundo de líder evangélico, dizendo que Jesus é Deus? Se essa é uma lição básica da Bíblia. Se ele dissesse, se Jesus fosse Deus, Jesus dizia para ele, diria claramente assim, cala-te, eu sou o Todo-Poderoso, e mandava eles. Cristo não faz isso, porque ele de fato é o Filho de Deus. Ele vai dizer isso com a própria boca várias vezes. Inclusive com os judeus, que estavam cheios de demônios. Capítulo 5 de João. Nós vamos te apedrejar, cheio de demônio, demônio com raiva de Cristo. Porque tu transgrediu o sábado e te dizes que é Deus. Aí Cristo falou assim, o filho não pode fazer coisa nenhuma de si mesmo. Ele só vê o que Deus faz. Ele só faz o que vê Deus fazer primeiro. E como o Deus faz, o Pai faz, ele imita o Pai e faz igualmente. Ele não pode fazer nada de si mesmo. Cristo o tempo todo está dizendo, né, que ele não é Deus, ele é o Filho de Deus. E aí, ó, os demônios. Os demônios creem, eles sabem. Que só tem um Deus e é o Pai. O que é enfatizado para que Jesus fosse até Gadara libertar aquele homem. Nós vamos entender porque Jesus vai até Gadara libertar aquele homem. E ele vai ser enfatizado aqui nessa fala aqui. Ó. Porque tinha ordenado, Jesus tinha já, antes de ele seguir ali com a conversa lá, ele já tinha ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Pois ele já há muito tempo que o atormentava. Por que é que Jesus vai até Gadara? Porque fazia muito tempo que o demônio vinha atormentando o homem. Cristo vem à Terra no ano 4000, quando já fazia muito tempo que o diabo vinha atormentando desde o Éden a humanidade. Já havia muito tempo, então tinha que ter um exemplo.
um exemplo com alguém, para que essa mensagem pudesse se coadunar, se harmonizar com tudo, com toda a história da redenção do homem desde o Éden. Então já havia muito tempo sofrendo. Então, quando se fazia 4.000 anos do sofrimento do homem, Deus envia Jesus Cristo para a libertação. No livro de Gálatas 4:4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou o tempo pleno, absoluto, que é o tempo pleno, nós marcamos para começar esse culto aqui hoje de que horas? Às 18h30. Aí os meninos ficam ali, olhando no relógio, o cronômetro, 18h29. Quando dá 18h30, eles acionam. Esse é o tempo pleno. Se ele começa de 18h28, o tempo não é pleno. Se adiantou. Se ele começa de 18h40, o tempo não é pleno, ele se atrasou. Tempo pleno é na hora certa. Tempo absoluto. Quando chegou a plenitude do tempo, o tempo que Deus havia previsto, então Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, um homem comum, nascido debaixo da lei. Não era um Deus que estava submisso à lei. Era um homem nascido de uma mulher e debaixo da lei. Deus enviou na plenitude dos tempos. Então, aquele homem que já fazia muito tempo que estava sofrendo, ele foi resgatado no tempo certo. Ele foi libertado no tempo certo. Ele recebeu a visita de Jesus no tempo certo, para que ele, na plenitude desse tempo, ele compreendesse o que é a liberdade. E o povo da cidade também servisse testemunho do que é a liberdade que Deus traz através de Cristo. O que os demônios faziam com aquele homem para mantê-lo preso? A Bíblia diz que e o guardavam preso. Aqui, quem está guardando preso aqui era o povo, talvez até os familiares, era o povo da cidade, né? Mas eu perguntei aqui os demônios porque o povo prendia ele fisicamente e não conseguia, porque ele quebrava as prisões, as cadeias, as correntes. Quem mantinha preso mesmo ele eram os demônios, né? Mas o texto aqui está falando de pessoas que prendiam ele, amarravam com corrente, ó, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Grilhões é uma pulseira de ferro que vem com uma espécie de cadeado, coloca uma corrente e essa corrente é chumbada na parede. Você fica ali preso. Grilhões, que era a prisão de antigamente. Prendiam ele assim, mas a força descomunal que há nos demônios, eles arrebentavam aquilo. Ele quebrava as correntes, as prisões. E o demônio na cabeça dele empurrava ele para os lugares desertos. Onde é que estava o lugar deserto? As sepulturas. Porque as sepulturas eram nos lugares desertos. E eles iam para lá. Então, guardavam preso. Veja como isso é interessante. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 6, fala sobre isso, dizendo assim, ó, e os anjos que foram expulsos do céu, os anjos caídos, que a Bíblia chama de demônios, e os anjos que não guardaram o seu principado, não guardaram a palavra de Deus, a vontade de Deus, mas deixaram a sua própria habitação. Os anjos deixaram a sua própria habitação, que era nos céus, ao lado de Deus, igual ele fez com o homem. Deixaram a sua habitação, reservou na escuridão das prisões, ó, e em prisões eternas até o juízo. O Judas está dizendo aqui que o castigo aplicado aos anjos após a ressurreição de Cristo é que esses anjos caídos, estão definitivamente lançados em prisões espirituais, obviamente, impedidos, né? Uma prisão de nível espiritual que a gente não enxerga, porque eles estão aguardando o juízo final, quando Cristo, né? Quando Deus, através de Cristo, os aniquilará para sempre. E aqui, ó, exatamente o que os demônios estavam fazendo com o homem. Ó. Tirou da sua própria casa e mantinha nas escuridões dos túmulos. O que o Senhor havia feito com ele, ele estava fazendo com aqueles homens lá. E é por isso que após a ressurreição de Cristo, o Senhor faz com ele, exatamente com eles, o que ele estava fazendo com os homens. Porque tudo que de mal eu faço com alguém, é justo que o Senhor aplique essa pena a mim também. Ou não é justo? Justíssimo, né?
Pois bem. Que nível de autoridade tinha Jesus sobre os demônios? E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião. Por que ele respondeu legião? O texto vai dizer porque eram muitos, obviamente. Uma legião era uma expressão romana para mostrar um exército de soldados. Uma legião poderia ter de 600 homens até 3.200. Havia uma legião no tempo de Cristo que era composta de 3.200 soldados. Era muita gente. Então, quando ele diz uma legião, ele está dizendo, somos mais de 600. É o que ele está dizendo. Nós somos como um exército romano. Você já imaginou? Aí você deve estar se perguntando, e eu também me pergunto aqui, por que tantos demônios na cabeça de alguém quando só um poderia manter aquele homem preso? Por que tantos demônios na mente de um rapaz só? É porque aquele homem livre, ele seria uma ameaça a todo o reino do diabo. Aquele homem solto, aquele homem livre espiritualmente. Você sabe que nível de ameaça eu represento para Satanás? Para o reino dele? Você sabe que nível de ameaça você representa para o reino do diabo? Eu não tenho dúvida que muitas legiões estão querendo destruir a minha e a sua vida, enquanto a gente vive a fé de Cristo, enquanto a gente tem a coragem de anunciar a verdade contra tudo e contra todos. Legiões perfilam, se enfileiram em forma contra a gente. Não tenho dúvida. Quanto maior a ameaça, maior é a investida do inimigo com seus exércitos contra o povo de Deus. Eu olhava para aquele homem de Gadara, esse endemoniado. Olhava para ele quando lia esse texto e tinha pena dele. E não tinha interesse de saber quem ele era. Mas a partir do momento que eu compreendi isso aqui, eu entendo o quão esse homem era precioso para Deus. O diabo queria dominar sua mente, porque a mente dele livre seria um grande templo para a habitação de Deus e um grande vaso para que Deus pudesse fazer uma obra grandiosa. É por isso que ele é liberto, né? Eu sou uma legião. E Cristo pergunta, mas por que Cristo vai perder tempo conversando com o diabo? Qual é o teu nome? Por que em dado momento Jesus pergunta e em dado momento Jesus manda ele se calar? Jesus diz, olha, não... Por que Jesus, nessa situação, ele pergunta o nome? Se Jesus não quer conversa com o diabo, não tem nada com ele. Porque justamente ele queria mostrar para os discípulos aquela cena. Porque Jesus não quer conversar nada com o diabo. E então, olha só, o que diz aqui em Lucas capítulo 4, versículo 34. Antes dele expulsar o demônio do homem de Gadara, ele já tinha ensinado, olha, lá no templo, lá na sinagoga. Ele chegou lá na sinagoga e os demônios numa pessoa falaram assim, ó, que temos nós contigo. Não era um só, era mais de um demônio que estava em alguém. Perguntou para Jesus, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Jesus expulsa eles lá, do homem lá na sinagoga, e eles entendiam que Jesus era de Nazaré. Mas algum tempo depois, quando Jesus vai lá em Gadara, ele já sabe que Jesus não é apenas o homem de Nazaré, ele é filho do Deus Altíssimo. Mas aqui é o que eles dizem, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus repreendeu e falou assim, cala-te, sai dele. Imediatamente o demônio, lançando o corpo do homem por terra, se revirando, saiu dele sem fazer nenhum mal àquele homem. Jesus já tinha mostrado que ele não quer nenhuma conversa com o demônio. Mas desta vez, os demônios se submetendo, se ajoelhando, Cristo pergunta o nome dele, justamente para mostrar aos seus discípulos que estavam com ele
mostrar para eles que olha a quantidade que está nesse homem. Olha o que o diabo faz. E Cristo já tinha dito para Pedro, Pedro, limpa a tua casa, limpa a tua mente, casa. Por isso como saía da casa. Limpa a tua casa. Porque quando eu expulso o demônio, a casa fica limpa. E se você começar a botar sujeira de novo, ele volta, traz mais 7 para habitar na sua mente. Encontrando a casa limpa. Cuidado, né? Como os demônios se submetiam à autoridade de Jesus Cristo? Como é que eles se submetiam? O texto diz, e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. A palavra abismo aqui é sepultura. Lugar de escuridão, sepultura. O sentido mais profundo da palavra abismo, nesse contexto, é justamente um buraco feito na terra ou dentro de uma rocha, que você vai jogar um corpo ali e vai tampar. Com a pedra e com a argamassa vai ficar escuridão total lá dentro. Não entra luz. Ou, como diz aqui na gíria, 7 palmos debaixo do chão, você calma, né? Joga o corpo lá dentro e joga areia por cima. Essa é o verdadeiro abismo. Mas na Bíblia também tem o termo abismo, configurando também a profundeza dos mares. Mas até quando a Bíblia fala a profundeza dos mares, na escuridão lá embaixo, ela se refere a lugar de morte, de esquecimento. Porque na escuridão não existe vida, você não vê nada, né? Não existe, é como se você não vê, não existe, né? Então, essa é a ideia da tipologia. Aí a Bíblia diz em Isaías 14:15, mostrando justamente essa ideia que abismo na Escritura tem a ver com Sheol, com sepultura. Mas as profundezas do Sheol aí é sepultura, buraco no chão, buraco na pedra. Mas as profundezas do Sheol você está sendo levado, ou será levado, irá ao fundo do abismo. Então ele está mostrando, fazendo uma ligação claramente, que abismo está ligado a Sheol, sepultura. Então é como se os demônios dissessem para Cristo assim, não mande a gente para a prisão eterna da morte, como a gente fez com esse homem, trazendo ele para morar nas sepulturas. Não faça isso conosco. Olha, veja como o demônio é covarde, né? Ele faz todo tipo de maldade com as pessoas, mas não querem que façam com eles o que ele faz com as pessoas. É por isso que os demônios, esses seres caídos, eles não têm o amor de Deus. Porque na lei de Deus ame ao próximo como a si mesmo. Não faça com o próximo aquilo que você não quer que o próximo faça com você. Então, se você faz uma maldade com alguém e não quer que ninguém faça aquela mesma maldade com você, o espírito que está em você não é de Deus, mas desses seres aí espirituais demoníacos. É por isso que eles não têm o Espírito de Deus. Por isso que ele está contrário ao reino de Deus. Eles não têm senso de justiça. Pedindo para que Jesus não fizesse com eles o que ele estava fazendo com o povo. Já imaginou? Por isso que ele é contra a lei de Deus. Ele ataca a lei de Deus. O princípio da verdade está lá no livro de Êxodo. A justiça é dente por dente, olho por olho, pé por pé, mão por mão, queimadura por queimadura. Está lá o texto. O homem pega esse texto e vai dizer assim, não, vou ser agora violento, vou ser vingativo. Se alguém me der uma tapa, eu vou lhe dar 2. Se alguém me der... Não é assim? Mas o texto não está dizendo isso. O Senhor está transmitindo uma ideia de que façam justiça. Vivam a justiça. Não dê um tapa na cara de ninguém, você que conhece a verdade, para que o outro não dê em você. Não queime ninguém para que você não seja queimado. Ele está falando para quem conhece a lei. Ele não está falando para quem não conhece lei, não. O homem santo, ele já sabe disso. Ele não vai fazer isso, porque ele é da justiça. Que morada tipológica escolheram os demônios? Olha só, diz que, e tendo saído os demônios daquele homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se ali para cair, morrer afogado no lago de Genezaré, o lago da Galileia, né? O mar chamado de Mar da Galileia. Não era um mar, era um lago. Então, olha só. Os demônios, quando disse assim, olha, não me mande para o abismo, eles viram que havia uma manada de porcos que pastavam ali naquele monte. Existia o lago e tinha uma parte que era montanhosa. Estava ali em cima do monte uma manada de porcos. Aí os demônios falaram assim, me manda
entrar naquela manada de porcos. Aí Cristo falou, tá certo, eu vou mandar vocês para o abismo. Exatamente o termo abismo no sentido tipológico. Abismo. No monte, se precipita lá embaixo. Eles queriam entrar, e aí eles pedem justamente para entrar. Aí eu pergunto para vocês, por que havia aquela manada de porcos ali? Vocês acham que ali é brincadeira ou o Senhor preparou todo o cenário para que tudo acontecesse assim, para que você entendesse que isso aqui não é um relato de um milagre. É um milagre com uma mensagem. Espírito tem que ter um corpo para habitar. O Senhor viu Adão ali, o corpo de Adão morto no chão, um boneco de barro, e ele precisava de um espírito para viver. O Senhor colocou o espírito nele, ele passou a ser um ser vivente. Os espíritos de demônios, esses anjos caídos, para entrar nessa terra aqui, eles precisam de corpos. O espírito de demônio quer habitar na mente de alguém. Pediram para habitar na cabeça de animais irracionais, dos porcos. Às vezes eu falei, vou mandar agora. Por quê? Porque na tipologia, o porco é um templo o quê? Imundo. É por isso que há dezenas de versos na Bíblia, não coma carne de porco. É um animal imundo. O Senhor deu uma mensagem clara, não coma carne de porco, é imundo. Se você comer ou tocar no cadáver, você fica imundo até o pôr do sol. Não coma. E fica doente também, né? Pois bem, é muito claro o que o Senhor falou. E aí, uma manada de porco ali, exatamente como templos irracionais da imundícia. É para lá que Jesus envia eles. E eles dominam a cabeça dos porcos e empurram os porcos para onde? Para o precipício, para o abismo, para onde eles não queriam ir. E eles matam os porcos ali afogados. Fazendo isso, eles querem atacar Jesus Cristo. De que forma? Eu vou dar um prejuízo aos criadores de porcos e o povo da cidade vai ficar com ódio de Jesus Cristo e vai expulsar ele daqui. O problema é que os demônios não entraram só na manada de porco. Entraram numa manada de gente. Não existe manada de gente, né? Força de expressão. O livro de Levítico deixa isso claro. Levítico 11, 7 e 8. E o porco? Porque ele não tem unha fendida nem rumina. Considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. Considerem-nos impuros. Para o povo de Israel, para o judeu, o porco era um animal impuro. E o Senhor Jesus tinha ali na sua sala de aula 12 discípulos judeus, que ao ver aquela cena, eles entenderiam melhor toda essa mensagem. Que fez o povo de Gadara, depois de ver a libertação do homem e os seus porcos mortos? O que é que eles fizeram? E toda a multidão da terra, ou seja, todos os gadarenos, sem exceção, ao redor, lhe rogou, Jesus, retire-se das nossas terras. É o que eles estão dizendo aí. Já pararam para ver essa cena? As pessoas chegaram lá e viram os maiores milagres da sua vida. Alguém que toda a cidade conhecia, que não tinha jeito, era alguém que o povo morria de medo. Alguém que ficava fora de si, tinha força de arrebentar até as correntes. O povo vê aquele homem são, curado, sentado aos pés de Cristo, aprendendo como uma criança. O povo, ao invés de pular e dar glórias a Deus, porque aquele homem tinha o poder de Deus para trazer até a saúde mental para alguém que ninguém sabia como curar aquilo, não tinha cura para aquilo. Eles fizeram o contrário. Ficaram morrendo de medo. Se Jesus ficar aqui, rapaz, ele vai acabar com o rebanho de boi, de vaca, de ovelha, vai acabar com tudo que a gente tem. Eu acho que eles pensaram assim, esse homem é um prejuízo financeiro para a gente. Morrendo de medo de Jesus. Não é assim que muita gente deixa de seguir a Jesus Cristo, porque morre de medo dele entrar na sua vida e tirar as suas noitadas, né? Como é que eu digo sempre aqui? Tirar de ir lá para o show
tirar as noitadas, o Senhor vai me tirar os meus prazeres. Eu vou perder com ele. Senhor, Jesus, sai da minha vida, Jesus, porque tu vai tirar muita coisa que eu gosto. Não é assim que muita gente faz? As pessoas expulsaram Jesus Cristo. Lucas 4, 29 diz assim, ó, Jesus pregou na sinagoga e um monte de gente com esse mesmo espírito, lá o chefe da sinagoga, o sacerdote, pegaram Cristo, expulsaram Jesus da sinagoga e levaram ele para um precipício para lançar ele, igual aconteceu aqui. Mas aconteceu aqui exatamente depois de ele se revelar. Um grande milagre ali na pregação ali lá na sinagoga, quando ele disse, eu vim para libertar o cativo, ele disse. Levaram-lhe, né, ou levantaram-se da sinagoga, expulsaram-no Jesus da cidade e o levaram até o topo da colina, igual os porcos estavam ali, sobre a qual foram construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. A cidade inteira revoltada depois da pregação de Cristo, porque ele dizia estar com o Espírito do Senhor e ungido para trazer a mensagem. Então eles levaram para precipitar, mas eles não fizeram isso. Porque quem é lançado de precipício não é o Filho de Deus, são os demônios. Apocalipse 12 diz que e foi lançado Satanás e a terça parte dos seus anjos para o abismo. Não é Jesus que é lançado no abismo, mas os demônios, né? Que missão deu Jesus ao homem liberto dos demônios? Jesus deu uma missão para ele, né? Primeiro ele chegou para Jesus e falou assim, Senhor, já que Jesus libertou ele, eu quero seguir, para onde o Senhor for eu vou. Eu quero te servir o resto da minha vida, disse o homem liberto agora para Cristo, o ex-endemoniado. Mas Cristo disse para ele o seguinte, não, já que eu estou sendo expulso dessa terra, já que eu vou ser expulso dessa terra, quem vai ficar aqui para iluminar a mente de alguns aqui é você. Volte para a sua casa, de onde você foi expulso por Satanás, e conta quão grandes coisas te fez Deus. Então Jesus primeiro diz assim, olha, volta para a tua casa, ocupa a tua casa, de onde o diabo te expulsou. Ocupa. Volta para lá. Segundo, prega o evangelho, que essa é a grande missão. E como é que se prega o evangelho? Além de ensinar a sã doutrina, você tem que contar o que Deus fez por você. Que Deus é aquele que liberta. Através de quem? De Jesus. Conta para todo mundo como aconteceu aqui. E olha, meus irmãos, é muito triste quando a gente vê, na era da internet, muitos cristãos discutindo dogmas, discutindo pontos insignificantes da doutrina bíblica, procurando saber aquilo que não tem nenhuma relevância para a sua edificação espiritual. Essas pessoas não têm nenhuma experiência com Deus, vivem um cristianismo superficial, portanto não têm o que contar. Todos nós cristãos precisamos contar para o mundo o que Deus fez na minha vida. Se eu não tenho nada para contar para ninguém do que Deus fez na minha vida, tem algo errado comigo. O que Deus fez na sua vida? Tenho certeza que você tem muito a dizer, porque você era de um jeito e agora é de outro. E se você era de um jeito e agora é de outro, Deus fez alguma coisa por você. E você precisa dizer isso para alguém que está pensando em desistir da vida, pensando em desistir de alguma coisa, precisando de uma fala de conforto. Nós precisamos dizer o que Deus fez por nós, para encorajar outros a acreditarem. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 10:9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, você será salvo. Agora você tem que confessar. Porque aquele só confessa com a boca, a boca só fala daquele que o coração está cheio.
Se o coração está cheio, é porque a sua vida está cheia de transformação. Você é um cristão verdadeiro. Tem que confessar. E confessar o que Deus fez por mim e por você. Jesus não podia entrar nas cidades por diversos motivos. Sobretudo, o motivo religioso. Mas o que era mais importante ali? Vamos ver aqui. E ele, o homem, foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha lhe feito. Eles mandaram Jesus embora. Cristo entrou no barco, foi embora. Nós mandamos Jesus ir embora. Jesus ressuscitou, foi embora. Mas Jesus deixou alguém aqui para dar testemunho do que ele fez. Jesus não está aqui. Do jeito que ele saiu do barco, desceu à terra, ele entrou no barco, voltou para o Pai. E ele deixou pessoas livres aqui. Existem pessoas livres que o demônio não está mais na cabeça dela, não. Pessoas que moram em casas onde o Espírito de Deus habita. E nós precisamos entender isso. Sair por toda a cidade, contando as grandes coisas que Deus fez. Por que é que nós precisamos fazer isso? Porque o mundo agora está contando as grandes coisas que o homem faz. Se a gente sair aqui nessa esquina aqui, e encontrar um grupo de pessoas, se a gente sair aqui, outro grupo, para onde você for em Natal, se você encontrar 4 pessoas aqui sentadas, as pessoas vão estar dizendo aqui, rapaz, você viu o que Rebeca Andrade fez? Ela deu uma pirueta, deu 55 rodadas no chão, caiu, ninguém tem igual a Rebeca Andrade no mundo, ela tem a medalha de ouro. Não é assim que estão falando agora? As pessoas falam de um jeito tão bonito para exaltar. Eu não estou dizendo que é errado fazer isso, não. Viu? Eu estou dizendo que o homem é mais qualificado para exaltar as coisas do homem do que para exaltar as coisas de Deus. Inclusive agora tem rodas de crentes que estão falando nisso, exaltando algum homem, alguma coisa, mas esquecem de exaltar o que Deus tem feito na sua vida, do que Deus pode fazer. No livro de Marcos, capítulo 16, 15, 16, disse Jesus assim, e disse-lhe Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê nesse evangelho que vocês pregarem e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Então vocês precisam pregar. Eu preciso pregar para que as pessoas creiam. E as pessoas só creem se elas virem na vida de vocês as grandes coisas que Deus fez por vocês. Se elas não verem, elas não vão crer. Quais os principais ensinamentos, dentre tantos que a gente pode tirar aqui do que nós vimos hoje, nós podemos tirar desse grandioso milagre que o Senhor fez lá em Gádara, né? A cidade cercada. Primeiro, Jesus veio quando nós éramos escravos. Esse é o primeiro ensinamento, porque nós devemos nos enxergar naquele homem que era escravizado por uma cegueira espiritual. E toda cegueira espiritual não vem do ser humano, vem do inimigo. Cegueira espiritual é você não enxergar as coisas espirituais. Isso aí é um bloqueio espiritual, né? Não é do homem que cria. São as potestades espirituais, diz a Bíblia. Então Jesus veio quando nós éramos escravos, todos nós, e ele veio para nos libertar. Nós aceitamos ou não ser liberte. Nós vamos dizer para ele, fique aqui em nossa cidade ou a gente vai expulsá-lo. É a gente que diz isso, né? Segundo ensinamento, guardados para escura sepultura. Nós aprendemos aqui que o diabo quer nos manter guardados na sepultura da escuridão, das trevas, da falta de conhecimento, ou para a morte eterna. Essa é a grande obra dele. E a grande obra de Cristo é salvar pessoas da morte certa para a vida eterna. Essa é a obra que a gente tem que contribuir, né? Terceiro, nós éramos a habitação de anjos caídos, mas Cristo veio para nos libertar e nos libertou a partir do momento que eu conheço a Cristo e conheço a Deus. 4, Jesus os expulsou na autoridade de Deus e fazendo isso ele está dizendo,
você, na autoridade de Deus, na autoridade de Cristo, pode expulsar também esses demônios da sua vida. E se Deus quiser lhe usar numa obra, ele pode até usar você para expulsar o demônio da vida de alguém. 5. Jesus nos tirou da sepultura e nos restaurou, como fez com aquele homem. Restaurou a sua roupa, a sua vida, a sua casa, a sua vida, restaurou tudo dele lá, né? É o que Cristo faz conosco. E Jesus nos enviou para que nós pudéssemos testemunhar desse amor para o planeta todo. Ele me alcançou, ele transformou a minha vida. Eu tenho que dizer isso para as pessoas, que todo mundo precisa conhecer o que eu conheço. As pessoas precisam entender o que eu entendo e viver o que eu vivo. Mas se eu sou um cristão que vive se lamentando, só conta desgraça, as pessoas não querem ser como você, não. Deus não fez nada na sua vida. 7. Nos deu a esperança da salvação quando nos entregou a liberdade. Jesus fez isso por nós. Dentre esses, vocês vão encontrar uma série de outros ensinamentos, né? Então, todos os medos e perturbações que nós conhecemos e experimentamos hoje, vêm da parte do inimigo das nossas almas, que quer nos manter escravos para a morte, mantendo-nos nas trevas da falta do conhecimento de Deus e do conhecimento de Cristo. Jesus foi enviado pelo Pai para nos livrar dessas prisões e nos dar a liberdade. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês, para nós concluirmos, que o Senhor Jesus veio justamente para isso, para nos dar liberdade espiritual. E nós não podemos resistir a isso, se quisermos viver. Se quisermos ter saúde física e mental, a gente precisa aceitar esse Cristo que desceu para vir nos libertar. Não expulsemos ele da nossa vida, porque senão o nosso destino é o retorno à sepultura e à escuridão. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo esse mal, em nome de Jesus.